Programa Conecta Paraná. Compromisso com a verdade. Amor pelo Paraná. Então, pessoal, voltamos agora ao nosso intervalinho comercial. A Thaís tem uma entrevista muito bacana agora com a doutora Monique, falando a respeito do diabetes e vários outros assuntos interessantes. Vem com a gente, não é isso, Thaís? É isso aí, Vinícius. Hoje nós estamos aqui recebendo novamente a doutora Monique de Oliveira. Seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Thaís. Eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Ai, que isso. A gente tem um prazer imenso de receber você aqui. Para quem não conhece, gente, eu vou fazer a doutora Monique se apresentar de novo para vocês. Bom, eu sou a doutora Monique Oliveira, eu sou educadora em diabetes, eu sou bióloga de formação, tenho pós-doutorado em bioquímica e biologia molecular e trabalho, então, com todo esse atendimento para as pessoas com diabetes, para desenvolverem os comportamentos essenciais do autocuidado em diabetes. Então, já que a gente vai falar de diabetes, e eu já tinha dado um spoiler para vocês anteriormente sobre uma notícia, né? Vamos, então, explicar para quem ainda não conhece o que seria o diabetes tipo 1, doutora? Então, na verdade, assim, o diabetes, no geral, né, é uma doença, então, que é causada por alteração no metabolismo da insulina. E a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas. E quando a gente não tem a insulina, a gente não tem a entrada de glicose, do açúcar, dentro da célula. Então, a insulina funciona como uma chave para colocar o açúcar dentro da célula. E é por isso, então, que quando não temos a insulina ou quando a insulina não consegue desempenhar a sua ação corretamente, aí o açúcar acumula na corrente sanguínea e a gente tem a hiperglicemia. E aí, no caso do diabetes tipo 1, que é o foco do estudo que a gente vai discutir, ele é, então, o diabetes que é ocasionado por falta de insulina. Então, por não ter insulina, aí, então, a gente tem o açúcar no sangue aumentado e as pessoas dependem das múltiplas injeções de insulina para fazer o tratamento. E esse diabetes acontece porque ele é uma doença autoimune. Então, as células lá do nosso sistema imune atacam as células beta do pâncreas, e isso faz com que, né, a gente não tenha mais essas células e não consiga mais produzir a insulina. Então, essa é a característica principal do diabetes tipo 1, que é diferente do diabetes tipo 2, que a gente falou também, né, na nossa outra entrevista, que é um diabetes que já vem aí de causas multifatoriais. Então, tem a predisposição genética e os maus hábitos de vida, ocasionando, né, levando a propensão de desenvolvimento do diabetes tipo 2. Inclusive, quem quiser ver a outra entrevista da doutora, é só entrar lá no nosso YouTube, que está lá disponível, tá, gente? O programa lá, a gravação do dia que ela veio aqui contar pra gente também sobre o diabetes tipo 2. E agora, a gente vê na internet, a gente vê umas coisinhas, a gente já fica todo aceso, né? Todo mundo já fica animado. Saiu uma reportagem essa semana de um estudo novo, falando que a diabetes está possível ali de ter uma cura. Será que encontramos a cura do diabetes? E daí a gente já convidou a doutora para vir explicar para a gente sobre esse estudo. Conta para a gente, Monique. Olha, a gente não pode afirmar ainda que é a cura do diabetes tipo 1, mas é um caminho aí que indica a possibilidade dessa cura do diabetes tipo 1. Então, é um estudo que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido pela Universidade de Harvard, em parceria com a Vertex Pharmaceuticals, e eles estão fazendo, então, um estudo com células-tronco diferenciadas. Então, eles pegam as células-tronco embrionárias e diferenciam elas em células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina. E aí, eles fazem, então, a infusão dessas células no paciente com diabetes tipo 1, e a partir disso, a gente consegue ver, então, mudanças, alterações aí no controle da glicemia. Só que o que acontece? Além de fazer essa infusão dessas células, a gente tem também uma terapia combinada que é imunossupressiva, justamente porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, não basta só colocar novas células nesse paciente, né, novas células beta, porque possivelmente o que pode acontecer? O sistema imune reconhecer novamente essas células como invasoras e atacar as células beta novas, né, inseridas aí no metabolismo desse paciente. Então, é uma terapia combinada de células-tronco e terapia imunossupressora. E aí, então, a gente tem o resultado de um paciente, por enquanto. É o primeiro paciente que fez esse ensaio clínico. Faz 3 meses, então a gente tem, após 90 dias, esse primeiro resultado. E ele está, assim,
com um perfil de melhora no controle glicêmico e também da produção aí de insulina. Mas ele não parou de usar a insulina. A insulina ainda faz parte do tratamento dele, só que ele usa menos injeções de insulina por dia. Então, é um avanço que a gente tem aí pela ciência, pela tecnologia, né, de tratamento para o diabetes. Então, por isso que a gente fala que é uma terapia inovadora que pode, sim, acabar levando às condições de cura do diabetes, mas a gente não tem ainda, né, essa cura como foi anunciado aí nessa reportagem. E uma coisa que eles estão tentando fazer também é colocar essas células encapsuladas, que aí, então, o paciente não vai precisar mais dessa terapia de imunossupressão. Aí a gente tem mais um avanço aí para esse tratamento ser, né, o melhor tratamento dentro do diabetes tipo 1. Então, agora eu fico me perguntando aqui por quê? Porque é um estudo novo. Então, assim, quanto tempo, doutora, mais ou menos, para se tornar, assim, mais próximo de ser aderido, assim, para as pessoas que precisam? Esse estudo, na verdade, ele está programado para durar 5 anos e são voluntários que têm características específicas. Então, tem que ter entre 18 e 69 anos, no mínimo 5 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, e também ter um controle estável aí desse diabetes, mas ter, na verdade, um tratamento estável, mas ter algumas condições, por exemplo, de hipoglicemia severa, para ver a necessidade, né, destas células novas sendo implementadas aí nesse metabolismo. Então, a gente tem, não é qualquer pessoa com diabetes tipo 1 também que pode participar, e esse estudo vai durar todo esse tempo justamente para conseguir ver resultados que são imprevisíveis e também ver se não será necessário, por exemplo, implantar novas células durante algum tempo, né, um tempo depois dessa primeira implementação. E só vale para diabetes tipo 1 ou tipo 2 também? Nesse caso, esse estudo é direcionado ao diabetes tipo 1, porque como o diabetes tipo 2 ele é causado por resistência à insulina, então muitas vezes a gente não tem o uso de insulina como tratamento para o diabetes tipo 2 e também um metabolismo totalmente diferente entre esses dois tipos de diabetes. Então, ele é focado no diabetes tipo 1. Então, para o pessoal aí saber aí de casa, focado no diabetes tipo 1. E, assim, todo mundo aí vai perguntando algumas coisinhas pra gente. Da outra vez que a gente teve a sua presença aqui, perguntaram sobre uma manchinha no pescoço que poderia indicar um diabetes e tudo mais. É um dos sintomas, assim? Qual tipo de diabetes? É todo tipo? Vamos falar, então, para o pessoal um pouquinho dos sintomas, assim, no geral, né? O diabetes, na verdade, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, eles têm algumas características de sintomas que podem aparecer semelhantes, mas o diabetes tipo 1, ele é muito mais aparente quando a gente tem a abertura do quadro. Então, o diabetes tipo 1, os sintomas vão aparecer muito mais facilmente, muito mais abruptamente. Então, aumenta-se as idas ao banheiro, aumenta-se a fome, aumenta-se a sede e também tem um emagrecimento bem acentuado. Então, esses são os 4 principais sinais, sintomas aí do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2 também pode acontecer isso. Só que, geralmente, como o diabetes tipo 2 ele se desenvolve silenciosamente, esses sintomas podem ou não aparecer, e eles vão aparecer lá numa condição onde o diabetes já está bem instalado. Então, se a gente fizer exames adequadamente, né, os exames de rotina, a gente consegue saber se está em um quadro de desenvolvimento de diabetes antes mesmo desses sintomas aparecerem. E esse sinal que você falou das manchas, né, no pescoço, na verdade chama acantose nigricans, e a gente tem não só no pescoço, como também nas axilas, na virilha, então nas regiões de dobras, né, do nosso corpo. E é sim um sinal de resistência à insulina. Então, ele é um sinal que pode indicar a resistência à insulina, ou pré-diabetes, ou ainda o diabetes tipo 2 já instalado. Então, às vezes as pessoas acham que é sujeira, ou então por estética, né, falam, né, dessas manchas, mas na verdade isso pode ser um sinal sim da resistência à insulina, mesmo se você não tenha nenhum outro sintoma de diabetes. Então, se você tiver essas manchas ou conhece alguém que tenha essas manchas, já faz, né, essa comunicação aí, busque o seu médico, busque fazer exames de rotina para você ver, então, se você não está dentro, né, de um quadro de diabetes.
Gente, é muito importante, a gente reforça sempre aqui para todo mundo se preocupar com a saúde integral. Percebeu qualquer sinal, qualquer sintoma, a gente saiu agora de um outubro rosa, de um novembro azul, que a gente falou bastante sobre prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata. E agora a gente está lembrando aqui de diabetes, que é uma doença, gente, que acomete muitas pessoas. Aposto que vocês aí em casa têm algum conhecido que sofre da doença ou até sofra dessa doença. Então, por ser uma doença silenciosa, vale cada sintominha de qualquer coisa que vocês perceberem, já procure um profissional, procure uma ajuda profissional para poder indicar um tratamento, né? Para vocês já se cuidarem. É isso mesmo, Thaís. Você falou do Novembro Azul, e o Novembro Azul também é o Novembro Azul do diabetes, que a cor do diabetes também é azul e é o mês de prevenção do diabetes, porque dia 14 de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes. Então a gente também teve essa campanha aí de conscientização, e uma das campanhas principais foi, se não agora, quando? De fazer a busca aí pela prevenção e também pelo seu tratamento adequado. Ai, gente, olha só que maravilha ter a doutora Monique aqui com a gente, mostrando isso agora. Olha só, o Novembro Azul, ano que vem, o Conecta vai ter que falar do Novembro Azul também do diabetes. Gente, agora nós vamos encerrar a nossa entrevista aqui com a doutora Monique. Quero agradecer e quero pedir que ela deixe as redes sociais para vocês acompanharem ela por lá, porque eu acompanho e quando eu já vi essa notícia, já corri para falar com ela. Bom, Thaís, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre diabetes. Eu acho que é muito importante essa conscientização sobre essa doença. E quem quiser me acompanhar, então, nas redes sociais, o meu Instagram é @doutora_Monique Oliveira, ou também pode acessar o meu site, doutoramoniqueoliveira.com.br. Lá tem todas as informações sobre atendimentos em educação em diabetes e muitas notícias também sobre diabetes para vocês acompanharem. O Conecta agradece mais uma vez a presença da doutora Monique, que nós vamos ter ela aqui mais vezes, viu, gente? Porque a gente sempre vai correr atrás de comunicação e informação para vocês, telespectadores. E agora nós vamos para um intervalo comercial.